Estás em casa, no teu local seguro, e alguém que tu nunca viste na tua vida sabe exatamente onde tu moras. Sabe a que horas entras, a que horas sais, contratou pessoas para te encontrar. E o pior, já te persegue há 20 anos. Isto não é ficção. Isto aconteceu com uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. E o que foi descoberto pela polícia quando finalmente o apanharam é de arrepiar. Hoje vou contar-vos um caso que levanta sérias questões sobre segurança, obsessão e limites da mente humana. Fiquem até ao fim, porque há detalhes nesta história que ainda não foram bem contados e que vos vão fazer pensar duas vezes antes de colocarem a vossa localização em tempo real nas vossas redes sociais. Antes de mergulharmos nos detalhes, eu preciso que percebam uma coisa. Casos de perseguição ou de stalking, como é mais conhecida, não são raros. Na verdade, são assustadoramente mais comuns do que nós imaginamos. Aqui vamos falar de um caso que aconteceu no Brasil. Mas em Portugal, o caso também não é assim tão diferente. Entre 2020 e 2024, foram abertos mais de 5.000 inquéritos por stalking, um aumento de 25%. Só em 2024 registaram-se mais de 1.128 casos, o número mais alto de sempre. E a maioria das vítimas nunca chega a denunciar. Estamos a falar sobre uma epidemia silenciosa. E quando envolve figuras públicas, a situação torna-se ainda mais complexa. Porque quando toda a tua vida está exposta em entrevistas, em redes sociais, seja onde for, encontrar-te deixa de ser tão complicado. Foi exatamente isso que aconteceu com Isis Valverde. Tudo começou há 2 décadas. Para terem noção, em 2005 ainda se usavam aqueles telemóveis com um teclado físico e o YouTube ainda estava a ser lançado, penso eu. Nessa altura, Isis Valverde estava a iniciar a sua carreira. Ainda não era aquela estrela de novelas que vemos hoje e que todos conhecem. Nessa altura, ela foi a um evento em Brasília e foi aí que os caminhos se cruzaram com os de Cristiano Rodrigues Kellerman. Segundo o próprio Cristiano, nesse breve encontro, Isis foi simpática com ele, cordial, como seria com qualquer pessoa. E foi aí que algo mudou na mente deste homem. Nas suas próprias palavras à polícia, ele disse: "Eu olhei para ela e pensei, se eu tiver que casar com alguém, que seja com ela." Um encontro de segundos, uma simpatia normal, e na cabeça dele isto transformou-se numa obsessão que duraria décadas. Agora pensem nisto comigo. Durante 20 anos, este homem nunca desistiu. Viajava para diferentes estados, São Paulo, Rio de Janeiro, à procura dela. Aparecia em eventos que ele sabia que ela iria estar. Seguia as gravações que ela publicava nas redes sociais e nunca, em todo este tempo, ele conseguiu falar com ela novamente. Nunca. Para a maioria das pessoas isto sim seria um sinal claro de que se alguém não responde em 20 anos é porque não está interessada, não é? Mas numa mente obsessiva a lógica não funciona assim. Em 2023, a situação de Cristiano agravou-se. A família pediu internação compulsória devido à dependência química e comportamentos que colocavam terceiros em risco. Ele ficou internado durante mais de 1 ano. Foi pedido uma avaliação de um psiquiatra, urgente. Mas quando teve alta, a obsessão não tinha desaparecido. E foi em 2025 que tudo escalou a um nível completamente diferente. Cristiano decidiu que segui-la nas redes sociais já não era o suficiente. Ele queria mais. Queria encontrá-la pessoalmente. Então ele fez algo que demonstrou o quão longe ele estava disposto a ir. Contratou um detetive particular. Foi confirmado pela polícia que este detetive forneceu-lhe dados sigilosos de Isis Valverde. Estamos a falar do endereço da residência, no Rio de Janeiro, o local exato onde ela vivia com a família. E aqui levanta-se uma questão que me incomoda profundamente. Que tipo de profissional é que aceita um trabalho destes? Estamos a falar de alguém que está a perseguir uma pessoa famosa. E mesmo assim, o detetive fornece-lhe todas as informações. Há questões de éticas gravíssimas. Com esta informação em mãos, Cristiano viajou para o Rio de Janeiro e em janeiro de 2025 dirigiu-se diretamente ao condomínio de Isis Valverde. Quando chegou à portaria, Cristiano disse aos seguranças que ele era primo da Isis, um parente distante de Minas Gerais. Aqui está o aterrador, é que funcionou. Ele não só passou pela portaria, como conseguiu chegar à casa da atriz, na porta da residência dela. Nesse dia, felizmente, a Isis e o marido não estavam em casa, mas estava um amigo pessoal do casal, que atendeu e estranhou um bocado a situação. Ele ligou à mãe da Isis e perguntou se tinham algum primo com aquele nome, e a resposta foi clara: não existia ninguém na família com aquele nome. O amigo de Isis confrontou Cristiano, que ainda tentou insistir na história do parentesco. Ele foi-se embora.
Desistiu e foi-se embora, foi lá a vida dele. Mas continuou a circular dentro do condomínio, caso ela voltasse, porque, enfim, olha, enfim. Isto acaba. A família, assustada, contactou logo a delegacia de antissequestro. A polícia localizou o hotel onde Cristiano estava hospedado, na Barra da Tijuca. Nas imagens exclusivas deste momento podemos ver os agentes a interrogá-lo. O senhor é parente dela? Não sou. O senhor o que dela? Sou amigo dela. Por que você se apresentou como primo? Por causa que era a única maneira que eu tinha pra chegar dela. Como é que você conseguiu o endereço dela aqui? Eu peguei e pedi pra um detetive. E foi aqui que ele admitiu tudo. Não era primo, tinha contratado um detetive e que andava atrás dela há mais de 20 anos. Mas ele desta vez nem sequer foi preso. Foi apenas notificado para manter distância da atriz. Em junho do mesmo ano, 2025, ele voltou novamente. Desta vez ele apareceu à frente da casa da Isis com um presente para ela. A polícia foi chamada novamente, mas quando chegou ele já não estava lá. E em dezembro de 2025 foi a terceira e última tentativa. Cristiano Kellerman chegou novamente ao Rio de Janeiro, por volta das 11h30 da noite. Dirigiu-se diretamente ao condomínio de Isis. Desta vez a segurança já estava preparada e avisada. Os porteiros contactaram imediatamente a polícia, que chegou e efetuou a prisão em flagrante, porque o crime de stalking caracteriza-se precisamente pela repetição, e esta já era a terceira tentativa documentada. Segundo a promotora do caso, desta vez o comportamento de Cristiano foi um pouco diferente, mais agressivo, mais intimidatório, e recusou-se a falar e disse que só sairia dali quando conseguisse falar com a atriz. A prisão foi convertida em preventiva, ou seja, ele aguarda julgamento detido, porque a polícia considera que em liberdade ele representaria uma ameaça para Isis. A defesa do arguido pediu a avaliação psiquiátrica urgente, alegando o histórico de internação. Não pedem que ele seja libertado, pedem apenas que seja transferido para um hospital de custódia para tratamento. O crime de stalking foi tipificado em Portugal e no Brasil até há pouco tempo. No Brasil foi desde março de 2021. Em Portugal foi em 2015. A lei define perseguição como um ato de perseguir alguém, de forma reiterada, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a liberdade de movimentos ou invadindo a sua privacidade. A pena são de 6 meses a 2 anos de prisão, com agravamento quando a vítima é mulher. Mas aqui está a realidade. Muitos casos nunca são denunciados, e mesmo quando são, as vítimas dizem que se sentem pouco levadas a sério. A cantora Madonna, por exemplo, também teve um homem que invadiu a sua casa e a ameaçou que se não casasse com ele a mataria. Estes casos parecem extremos, mas são mais comuns do que nós pensamos. Sei que falei de celebridades todo este vídeo, mas preciso que vocês percebam uma coisa. Isto acontece a pessoas comuns todos os dias. Aquela pessoa que te manda mensagens insistentemente, cria perfis falsos para te seguir, que aparece nos sítios onde tu estás e que sabe detalhes da tua vida que supostamente não seriam para saber, né? Isto não é admiração, isto não é amor, isto é perseguição. E isto é crime. Se estás a passar por algo assim, guarda todas as tuas provas que tu tens. Não apagues mensagens, não apagues capturas de ecrã. Documenta tudo e denuncia logo. Por favor. Um último conselho que eu vos dou é: pensem 2 vezes antes de partilharem a vossa localização nas redes sociais, em tempo real. Esperem até saírem do local e depois publicam. Estes pequenos cuidados podem fazer toda a diferença. Este caso da Isis Valverde serve como um alerta muito importante. 20 anos de perseguição, um detetive contratado, múltiplas invasões, e poderia ter terminado de uma forma muito pior. Se este vídeo vos fez pensar de coração, partilhem isto com alguém que precise de ouvir. Deixa o teu like se gostaste deste conteúdo, subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos e contem-me nos comentários se por acaso vocês já passaram por alguma situação semelhante, como lidaram, se houve pessoas na vossa família que já tiveram este tipo de situações. Eu também gosto de saber as vossas histórias. Até ao próximo vídeo. Tchau!